Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, estamos começando mais um programa Luz da Fé, onde nós estudamos o Catecismo da Igreja Católica. Esse livro maravilhoso que nos ensina a sã doutrina da nossa igreja. E no programa de hoje nós vamos continuar refletindo, melhor dizendo, sobre os mistérios da vida pública de Jesus. Hoje os números 541 e 542 do Catecismo da Igreja Católica. E antes da gente começar a entrar propriamente no tema, o assunto do programa de hoje, eu quero perguntar a você se você já está inscrito no nosso canal. Se não estiver, por favor, inscreva-se. Inscreva-se aí no nosso canal, dá um like nesse vídeo também. Se você gostar, dê um like para o vídeo ter relevância também. E compartilhe, é importante você compartilhar. Clica aí no sininho, porque você vai estar recebendo as notificações, chegando vídeo novo do Luz da Fé, você vai ser o primeiro a saber, então já vai estar chegando diretamente para você, combinado? Deus abençoe você. Bom, o Catecismo, a partir do número 541, vai falar sobre o Reino de Deus. O Reino de Deus está bem próximo. E vai dizer aqui o Catecismo da Igreja, já se apegando a essa palavra, já tendo como base essa palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Segundo São Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 15. E o que diz a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 15? É o anúncio da Boa Nova. Jesus começa, o seu ministério público com essas palavras aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 15. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. E dizia o seguinte: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. A partir desta palavra de Deus, o Catecismo então vai nos ensinar algo muito importante. Ele vai dizer que para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Ele, Deus, realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião tem um nome, é a Igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Então veja só, a partir dessa palavra do anúncio de Jesus, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou até vós, convertei-vos e crede no Evangelho. A partir desse ensinamento de Jesus, o Catecismo da Igreja vai ensinar para nós que o reino de Deus, Cristo, inaugurou o reino dos céus aqui na terra. É um reino, portanto, inaugurado, é um reino de portas abertas. Você já viu quando num grande estabelecimento, seja um supermercado, um shopping center, uma grande loja, uma grande rede de lojas, faz assim, vai inaugurar e ela coloca lá a faixa, grande inauguração, e todo mundo vai para aquela loja porque vai encontrar promoções, vai encontrar muitas vantagens. Então é uma festa, acontece uma festa quando tem uma grande inauguração. O Catecismo da Igreja está nos ensinando isso. O reino dos céus é para nós inaugurado com esse anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus chegou até você, portanto façamos festa, alegremo-nos, porque o reino dos céus está aberto a cada um de nós. E vai dizer o Catecismo da Igreja que essa reunião, esse desejo de Deus, esse intento de Deus de reunir todos os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo, acontece a partir da Igreja. Esta reunião tem um nome, é a Igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Veja, todo reino precisa ter um rei. E todo rei tem que ter um trono, não é verdade? Todo reino tem que ter um rei e todo rei tem que ter um trono. Portanto, no reino dos céus, o nosso rei é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como rei, precisa ter um trono. E qual é o trono? O meu e o seu coração. E aí eu pergunto para você, querido internauta, quem hoje está sentado no trono do seu coração? É Jesus Cristo? Ou talvez seja você mesmo. Talvez você nem diga, não é o inimigo de Deus. E graças a Deus, tomara que não seja ele de forma alguma. Mas talvez muitas vezes no nosso coração não está sentado Jesus, nem muito menos o inimigo. Mas quem está sentado no nosso coração é o nosso próprio eu. A minha vontade, o meu querer, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, é a minha vontade. E eu me assento no trono do meu próprio coração. Aí vivemos aquilo
que é o ensinamento que a igreja ensina como a egolatria, a idolatria de si mesmo, a idolatria de si. Eu sou o meu dono, o meu Senhor, e eu me torno meu próprio Deus. Vou seguindo conforme eu quero a minha própria vontade. E quanta gente se machuca, se fere por viver nessa egolatria, nesse verdadeiro narcisismo, né? A pessoa fica se endeusando tanto que acaba perdendo o foco da vida e a alegria de viver. Porque a alegria de viver, nós encontramos o sentido da vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-se que um rei chamado Henrique IV, era o rei da Inglaterra, era um rei muito poderoso e ele achava, porque vivia nessa egolatria, ele achava que ele podia conquistar o que bem entendesse. E ele achou que poderia conquistar qualquer mulher que ele quisesse, afinal ele era o rei. E tinha uma donzela ali que trabalhava dentro do castelo e ele então, rei todo se achando, né, o bonzão, chegou para essa donzela e fez a seguinte pergunta para a donzela. Já de olho nela, ele perguntou: bela donzela, qual é a porta do palácio que vai dar no seu quarto? Olha a pergunta do rei. Bela donzela, qual é a porta do palácio que vai dar no seu quarto? Queria levar ela para a cama. Ele achou, é o rei, né? Posso levar quem eu bem entender, sou o rei poderoso. A resposta da donzela foi a seguinte: é a porta da igreja, majestade. Receba, né? Vai dormir com um barulho desse. Respondeu para o rei, é a porta da igreja. Veja que bonito isso. Esta reunião em torno do Rei Jesus é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Estar na igreja, viver na igreja, pertencer à igreja, é uma prova concreta de que nós somos homens e mulheres do reino de Deus. Pertencemos ao reino de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você está afastado da igreja, distante da igreja, longe da igreja, se você por alguma razão hoje se afastou da igreja de nosso Senhor, volta para a igreja. A igreja é o começo do reino, é a manifestação do reino, é o germe e o começo do reino de Deus. Portanto, para sermos homens e mulheres do reino de Deus, sermos esses súditos do reino de Deus, precisamos falar, a exemplo dessa bela donzela, dizer: é a porta da igreja, é a porta da igreja, eu estou na porta da igreja. Eu sou um homem e uma mulher que vivo na igreja. A porta do meu coração também é a porta da igreja, estou ligado, vinculado à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na igreja, permaneça na igreja católica, meu irmão e minha irmã, tá bom? Permaneça até o fim, fiel até o fim, e você vai receber a devida recompensa. Bom, eu termino o programa de hoje dando essa dica para você, loja.cançãonova.com, você pode adquirir nessa época de frio, olha, esse moletom aqui, belíssimo, para você ficar bonitão, da Medalha de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, tá bom? Fica a dica para você. Adquira loja.cançãonova.com. Deus abençoe você e até o próximo Luz da Fé, se Deus quiser. Forte abraço.